Então, já vamos dar início. Bom dia, quero cumprimentar aqui os senhores vereadores, agradecer por estar aqui. Já tínhamos encerrado as sessões ordinárias do mês de outubro, mas precisamos fazer mais uma sessão antes do término do mês. Então agradeço a disponibilidade de cada um. Quero cumprimentar também os servidores da casa que estão aqui presentes, ouvintes da Rádio Capivari, internautas que nos acompanham pelo Facebook. O nosso muito obrigado aí pela participação. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informo o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo o número regimental, declaro aberta sobre a proteção de Deus a 43ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador Cleito fará a leitura de um trecho bíblico. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Leitura da Carta de São Paulo. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos para com os outros. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o Salvador do seu corpo, mas com a alegria e a solicita por Cristo. Sejam mulheres solicitadas em todos pelos seus maridos. Palavra do Senhor. Amém. Declaro iniciado o expediente. Solicito o primeiro secretário, vereador Ivanei, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 42ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h20 do dia 16 de outubro de 2018, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 42ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, para dar início aos trabalhos legislativos desta data. O senhor presidente desejou um bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo todos os vereadores, aos servidores dessa Casa Legislativa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, e ao público presente em plenário. Destacando que mais um dia, graças a Deus, estamos aqui para mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor presidente informou que a segunda secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sobre a proteção de Deus a 42ª sessão ordinária do segundo período de sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo a vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, a leitura de um trecho bíblico para o prosseguimento do labor legislativo.
Nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, o senhor presidente declarou iniciado o expediente solicitando, na sequência, ao primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, a leitura da ata da 41ª sessão ordinária do segundo período de sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente desse dia, conforme prevê o artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 17º dia do mês de outubro de 2018, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, o senhor presidente concedeu a palavra aos vereadores para tratar de assunto em tema livre pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que discursou o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente. Instante em que, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia e para o cumprimento daquelas disposições legais incutidas no artigo 19 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Entregou a direção dos trabalhos à senhora vice-presidente, vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, que por sua vez procedeu à segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei número 001 de 2018, de autoria do ilustre vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, datado de 11 de setembro de 2018, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Proclamação do Evangelho. Na votação, o senhor presidente colheu a aprovação com a unanimidade em segunda votação do projeto de lei 013/2018. Dessa forma, a matéria restou aprovada definitivamente por essa Casa Legislativa, motivo pelo qual a senhora vice-presidente a encaminhou à assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sua sessão, restituindo a direção dos trabalhos o senhor presidente, vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR. Ainda neste laborioso dia, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à segunda secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, para a leitura do projeto de decreto legislativo, de sua autoria e de autoria da ilustre vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, datado de 16 de outubro de 2018, e concede título honorífico ao reverendíssimo Padre Aguinaldo dos Santos Bueno, digníssimo administrador paroquial da paróquia e santuário diocesano de Nossa Senhora de Abadia, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás. Conforme abaixo especifica, encerrada a leitura nos termos do contido artigo 114, primeiro do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, o senhor presidente procedeu à discussão única em relação ao projeto de decreto legislativo número 003/2018, oportunidade em que as autoras do projeto de decreto legislativo discutiram a respeito da honraria que se
pretende conceder, bem como a respeito das qualidades do homenageado. A respeito da pretensão externada do projeto de decreto legislativo número 003/2018, manifestaram-se ainda o vereador Éder Ferreira Martins, PTB, o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD, o vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, o vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC. Ao término das manifestações, após declarar encerradas as discussões, o senhor presidente colheu aprovação por unanimidade em votação única do projeto de decreto legislativo número 003/2018. Dessa forma, a matéria restou aprovada definitivamente por esta Casa Legislativa, motivo pelo encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente decreto legislativo e posterior remessa à promulgação. Neste instante, o senhor presidente informou aos seus pares que a ausência do vereador José Maria Filho, PSD, está devidamente justificada em compromisso jurídico deste na cidade de Goiânia, Goiás. E não havendo nenhuma matéria em pauta, às 9h56, o senhor presidente vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, após agradecer as presenças da população de Abadiânia que participou ativamente na audiência pública realizada no dia 16 de outubro de 2018, às 17h30, desejando um bom dia a todos, encerrando a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sobre a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, lavrei esta ata contendo 3 laudas digitadas que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação, retificação a fazer, declarar a ata aprovada, convido o primeiro secretário para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Itens. Matérias da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 06/2018, que dispõe sobre benefícios eventuais da política de assistência social. Segundo, primeira discussão e votação do projeto de lei número 16/2018, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refins 2017. São estas as matérias do dia. Conceda a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Vereador Cleiton. Boa tarde a todos, a Rádio Capitari, senhores vereadores, público aqui presente, onde eu cumprimento o Cristiano, todos que estão aqui assistindo à sessão, internautas, os grupos aí que estão ligados também nas redes sociais. Em primeira mão, queria falar aqui sobre domingo, sobre a eleição para presidente, que foi realmente aí defendida pela maioria dos eleitores brasileiros que votaram no PSL, né? 57 milhões de pessoas que acreditaram que através das urnas seria uma forma de realmente acabar com o sistema corrupto que vem desgastando o Brasil de pouco a pouco, através dos municípios, dos estados e também das polêmicas que já vem desgastando ali
as redes sociais, através de várias situações ligadas a crime, a coisas diretas à corrupção. E o brasileiro deixou aí a sua parcela de 57 milhões de votos para o presidente eleito Bolsonaro, que foi uma votação expressiva. E nada contra quem votou no PT ou no candidato do PT, mas esse que é o verdadeiro rumo que o Brasil está tomando. Pessoas conscientes, pessoas que se uniram através de igrejas, de religiões, pessoas cristãs. Logicamente que todos os partidos têm aí suas militâncias, né? Mas essa eleição foi uma eleição diferenciada e mostrou que o povo está sempre de olho na vida do político, na ficha limpa, na ficha suja. Então, venho aqui através dessa tribuna também, até parabenizar o abadianense, que por maioria votou a favor também de acabar com a corrupção, com 5.500 votos a favor do candidato do PSL e 1.200 e poucos, não sei exatamente, a favor do PT. Então, eu acredito que é por aí que começa realmente a política mudar dos municípios, do Estado, né? Teve uma renovação aí também na Câmara Federal, na Câmara Estadual, vários lendários ali que ficaram para trás, contando com uma estrutura, às vezes até financeira, mas nunca se esquecendo, né, que o brasileiro cada vez mais está se aproximando da política honesta, da política que está sendo fomentada por uma consciência que realmente somos nós que devemos começar a transformação. E fica esse aviso também para os municípios, que no ano de 2020, a eleição já está aí, que 2 anos, né? E eu acredito que também vai ser um reflexo do trabalho de quem realmente está fazendo e quem não está fazendo. Quero agradecer também a Deus por estarmos aqui trabalhando pelo povo nessa Câmara. 2 projetos importantes aí hoje, né? Projeto de lei que dispõe sobre os benefícios eventuais da política de assistência social e a votação do projeto de lei que institui também o programa de recuperação fiscal Refis 2017. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Mais algum vereador? Não tendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Passa a palavra ao vereador Ivaneio para a leitura dos pareceres do projeto de lei número 06/2018. Abadiânia, Goiás, aos 22 dias do mês de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que, ao final, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 006/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 12 de março de 2018 e protocolizado nos pórticos legislativos no dia 3 de setembro de 2018, que
dispõe sobre benefícios eventuais da política de assistência social e das outras providências, levantando-se para tanto algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a essa Casa de Leis no dia 23 de agosto próximo passado o projeto de lei número 006/2018, solicitando a aquiescência legislativa, pontuando que a concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido pelo artigo 22 da Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, consolidada pela Lei número 12.435, de 6 de julho de 2011, transcrito IPCIS literis grifei. Ainda de acordo com a proposta legislativa apresentada, benefícios eventuais são as provisões suplementares e provisórias que entregam organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias residentes do município de Abadiânia, Goiás, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Redação dada pela Lei número 12.435 de 2011, transcrito IPCIS literis grifei. Vale destacar inicialmente, senhores vereadores, que outros municípios brasileiros, por intermédio de projetos de leis muito semelhantes, até para não dizer com os mesmos termos ou termos equivalentes, também instituíram o pagamento de benefícios eventuais. Cite-se só para exemplificar o município de Luiz Alves, Santa Catarina, e o município de Penápolis, São Paulo, cujas cópias das leis municipais que trataram do assunto faço juntar a este parecer. Considerando também que a matéria posta em questão a este assessor, qual seja a instituição de pagamento de benefícios eventuais aos munícipes, encontra regulamento na Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cuja cópia este assessor igualmente faz juntar ao seu parecer. É de se registrar, excelências, que, de acordo com a Carta Política Pátria, a assistência social é prestada a quem dela necessitar, independentemente de Constituição, e tem como objetivos a proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo mensal ao portador de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção,
ou de tê-la provida por sua família na forma da lei. Artigo 203 da SRFB 88. Neste diapasão, senhores vereadores, as ações governamentais no âmbito da assistência social são garantidas com os recursos do orçamento da Seguridade Social e organizadas mediante descentralização político, coordenação e execução dos respectivos programas cabem às esferas estadual e municipal e a entidades beneficentes e de assistência social. Faz parte da ação a participação da população mediante organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Artigo 204 da CRFB 88. Dentro do Sistema Único de Assistência Social, podem-se classificar os benefícios assistenciais em duas categorias: aqueles permanentes federais instituídos mediante a lei federal. Exemplo, o benefício de prestação continuada BPC, criado pela Lei Federal número 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, que regulamentou o artigo 203, inciso 5º da Carta Política Pátria, e os benefícios eventuais federativos criados por entes da Federação, Estados, Distrito Federal e Município, conforme critérios e prazos definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social. É neste particular excelências os benefícios assistenciais de caráter eventual, federativos, como o próprio nome sugere, têm caráter suplementar e provisório, portanto que eventuais e são prestados aos cidadãos e às famílias pelos eventos nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, são garantidos pelo Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Foram estabelecidos no artigo 22 da LOAS a concessão e o valor dos benefícios que trata este artigo são definidos pelos Estados, Distrito Federal e municípios e previsto nas respectivas leis orçamentárias anuais, de acordo com os critérios e prazos definidos pelo Conselho de Assistência Social daqueles entes. Primeiro, do artigo 22 da LOAS. Conselho Nacional de Assistência Social poderá propor, de acordo com a disponibilidade orçamentária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a criação de benefícios subsidiários correspondente ao valor de até 25% do salário mínimo para criança de até 6 anos de idade, segundo artigo 20 da LOAS. Esses benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pela Lei número 10.954/2004 e Lei número 10.458/2002,
ou seja, respectivamente, o auxílio emergencial financeiro para atender a população atingida por desastres residentes em municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência e programa Bolsa. Renda para os agricultores familiares atingidos pelos efeitos da estiagem nos municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência. Esses benefícios eram enquadrados como benefícios previdenciários previstos nos artigos 140 e 141 da Lei de Benefícios, Lei número 8.213/91, revogados pela Lei número 9.528/97. São exemplos de benefícios eventuais o auxílio funeral e o auxílio natalidade, previsto hoje no artigo 13 e seguintes da LOAS. O auxílio de natalidade era concedido pela Previdência Social à segurada gestante ou ao segurado pelo parto de sua esposa ou companheira não segurada, em uma única prestação, cuja remuneração fosse inferior ao limite legalmente estabelecido. Artigo 140 da LB, na redação original. O auxílio funeral era devidamente em cota única ao responsável pelo funeral do segurado, e a renda também obedecia ao patamar definido previamente, artigo 141 da LB, em sua redação primitiva. Na forma estabelecida pela LOAS, o artigo 13, inciso 1º, compete aos Estados e destinação de recursos financeiros para os municípios para fins de custeio do pagamento dos benefícios eventuais de auxílio natalidade e auxílio funeral, cujos critérios são estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. Também prescrevem os artigos 14 e 15 da LOAS que compete aos municípios e ao Distrito Federal destinar recursos financeiros para o custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral, conforme critérios definidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. A concessão e o valor dos benefícios são fixados pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, estaduais ou municipal, e são pagos pelo Distrito Federal e pelos municípios. No caso de Abadiânia, Goiás, o alcaide municipal, no penúltimo parágrafo de sua exposição de motivos, afirma que os critérios e os valores de cada benefício foram aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, órgão que, na assertiva do prefeito, acompanhará a regulamentação para a concessão dos mesmos. Por fim, apenas para afastar aquele impedimento do artigo 73, 10 da Lei Federal número 9504, de 30 de setembro de 1997, convém destacar que o próprio egrégio Tribunal Superior Eleitoral, a responder à consulta 36.815-DF, em 3 de março de 2015, definiu que a validade ou não de lançamento de programa de recuperação fiscal refins, em fase do disposto artigo 73, 10 da Lei número
9504/1997 deve ser apreciada com base no quadro fático jurídico extraído do caso concreto. Trífei. E não bastasse isso, a móvel legislação, caso aprovada por Vossas Excelências, somente o será nas sessões legislativas do mês de novembro de 2018, ou seja, após o período eleitoral. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 006/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 12 de março de 2018 e protocolizado nos pórticos legislativos no dia 3 de setembro de 2018, que dispõe sobre benefícios eventuais da política de assistência social e das outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal. Nos termos do artigo 124, 4, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput, da Magna Carta, pelos nobres vereadores dessa Casa, cabendo tão somente à Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos do Poder Legislativo Local apurar se a lei orçamentária vigente possui dotações orçamentárias adequadas e a socorrer as despesas que ora se pretende autorizar. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás, 16571. Senhor presidente, após a leitura, eu queria ver se esse projeto está. Sim. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da comissão ao projeto de lei número 06/2018. Interessado. Mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Requerente Davi Félix Valles da Silva, presidente da Câmara. Requerida CCG, Comissão de Constituição e Justiça. Origem Poder Executivo. Autoria José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal de Abadiânia, Goiás. Relatório. O vereador Davi Félix Vaz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração parecer para análise do projeto de lei número 06 de 12 de março de 2018. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e dispõe sobre benefícios eventuais da política de assistência social. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência exclusiva, pois cabe tão somente ao chefe do Poder Executivo local iniciar o processo legislativo quanto se tratar de matéria que gere ônus para o erário. Por
consequências, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município inserir na legislação local objeto do projeto de lei em estudo. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade, portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigindo de forma técnica, correta e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95 de 1998. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei ordinária é um meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta no rol taxativo do parágrafo único do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 25 dias do mês de outubro de 2018. Vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator da CCJ, votam com o relator vereadora Angelina Rodrigues Pereira, presidente da CCJ, e vereador Carlos Cleiton da Fé Abrantes, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Despacho. Conforme sugerido pela assessoria jurídica, seu parecer, antes de exarar, parecer, tendo em vista tratar-se matéria técnica, requeiro parecer da assessoria contábil sobre o questionamento formulado, enfim, do parecer jurídico exarado pelo doutor Marcelo Ferreira da Silva. Assim, requer a Secretaria Administrativa dessa Casa que envie o projeto com urgência para a assessoria contábil para análise. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 26 de outubro de 2018. Neuza Jacinto Diniz, relatora da Comissão de Finanças e Orçamentos. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 06 de 12 de março de 2018. Membros da comissão: Rosemar José da Silva, Vanei Pereira da Silva, relator Neuza Jacinto Diniz. Relatores: venho ao exame dessa comissão o projeto de lei número 06/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre benefícios eventuais da política de assistência social. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à Assessoria Jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a Assessoria Jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos
pareceres pela admissibilidade do projeto. Desta forma, cabe a esta comissão opinar sobre os aspectos financeiros e orçamentos do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação às leis orçamentárias vigentes. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. E como voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto, nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 29 de outubro de 2018. Neuza Jacinto Diniz, relatora da Comissão de Finanças e Orçamento. Votam com a relatora Ilvanei Pereira da Silva e Rosemar José da Silva. O vereador Éder solicitou vista do projeto, será concedida. Também foi anexado nesse projeto um parecer de dotação orçamentária que a contadora do município anexou. Então, se algum vereador quiser solicitar e está verificando esse parecer, pode estar olhando ele aí. Passo a palavra à vereadora Angelina para a leitura dos pareceres do projeto de lei número 16/2018. Esse projeto já havia sido lido, mas agora, como houve um substitutivo dele, pode fazer a leitura da mensagem, da justificativa dele, da exposição dos motivos, que nela consta o motivo do substituto. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, a par dos meus cordiais cumprimentos, submeto a essa respeitada Casa de Leis o projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2017 para o pagamento dos créditos tributários inscritos em dívida ativa de pessoas físicas e jurídicas, de forma parcelada com desconto nos acréscimos de juros e multa. O programa permitirá o parcelamento de créditos tributários conforme regras estabelecidas neste projeto de lei, que até a presente data é de R$ 3.278.473,09. Essa iniciativa do Poder Executivo objetiva incrementar a receita municipal própria, bem como incentivar os contribuintes a regularizar suas pendências tributárias municipais. E ainda não se pode desconsiderar a retração da economia do país, que afeta indiscutivelmente as finanças dos contribuintes, incluindo-se abadianenses, com reflexos expressivos ao pagamento de tributos municipais. Dessa forma, o presente projeto de lei reflete a sensibilidade do governo municipal para com esse momento econômico brasileiro, em que não só a população está enfrentando crise financeira, mas todos os municípios do país também têm vos lembrar-se, tanto que o poder público quanto a população tem a ganhar com o refis ora proposto. Portanto, atitudes para melhorar a arrecadação municipal com o intuito de diminuir o montante de dívida ativa inscrita e aumentar a receita são necessárias. Essas medidas que se faz necessária ainda em função da queda do recebimento dos valores inscritos em dívidas, bem como a inadimplência anual. Ressalta-se oportuno que após o fim do presente refis, todos os contribuintes que permanecem em débito junto ao ente municipal serão regularmente executados judicialmente ainda neste ano de 2018, de forma a evitar a prescrição de débitos. Por fim, cabe salientar que a substituição do projeto original deu em razão do mês de setembro já ter findado, e em seu texto o projeto previa o fim do refis em 30 de setembro. Entretanto, com a nova redação, o Executivo pretende implantar o refis desde a sua sanção até 20 de novembro de 2018. Sendo essas razões que, de forma robusta, justificam a presente mensagem, submeto o presente projeto de lei para que seja analisado, aprovado por essa Casa de Leis. Abadiânia, 2 de outubro de 2018, José Priscila Alves Diniz, prefeito.
Abadiânia, Goiás, 22 do mês de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por advogado que, ao fim assina, representa parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 016/2018. Autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado 21 de agosto de 2018, protocolizado nos pórticos legislativos 23 de agosto de 2018, e ainda seu substitutivo, datado 2 de outubro de 2018, protocolizado nos pórticos legislativos do dia 3 de outubro de 2018. Institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, 2017, do município de Abadiânia e da outras providências. Considerando o ilustre prefeito José Aparecido, encaminhou essa Casa de Leis de 3 de agosto, próximo passado, projeto de lei 016, solicitando autorização legislativa para, conforme a redação do artigo 1º da proposta, instituir o Programa de Regularização Crédito Municípios, relativos a impostos, taxas e contribuições de melhoria ocorridas em 31 de dezembro de 2017, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar com exigibilidade suspensa ou não, oferecendo facilidade de parcelamento do desconto de 80% nos juros e multas decorrentes da inadimplência, podendo o débito ser dividido em até 6 parcelas com valor mínimo de R$ 80 para a pessoa física, R$ 500 para a pessoa jurídica. Registra-se nesse instante, excelências, que o projeto de lei adentrou os portos legislativos acompanhado de mensagem justificativa. O programa permitirá o parcelamento de créditos tributários conforme regras estabelecidas nesse projeto de lei, que até a presente data é de R$ 3.278.473,79. Registra-se também, nobres edis, que na estimativa do impacto orçamentário financeiro na qual se portua essa iniciativa do Poder Executivo objetiva incrementar a receita municipal própria, bem como incentivar os contribuintes a regularizar suas pendências tributárias municipais. Ainda não se pode desconsiderar a retração da economia do país. Afeta indiscutivelmente as finanças dos contribuintes, incluindo seus abadianenses, com reflexos expressivos ao pagamento de tributos municipais. Ressalta-se por oportuno que, após o fim do presente refis, todos os contribuintes que permanecerem em débito junto ao ente municipal serão regularmente executados judicialmente ainda nesse ano 2018, de forma a evitar prescrição de débitos. Por fim, cabe salientar que a substituição de projeto original se deu à razão do mês de setembro já ter findado e em seu texto projeto prévio a fim de refis, 30 de setembro. Entretanto, com a nova redação, o Executivo pretende implantar o refis desde sua sanção até o dia 20 de novembro. Agora, senhores vereadores, registra-se que a competência administrativa do prefeito municipal, atribuições com relação à matéria em questão estão disciplinadas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, iniciativa das leis de forma caso previsto nesta lei orgânica. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda, ampliação da receita, utilizar as despesas, pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Adotar providência para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Neste ponto, excelências, permita-me decorrer assinalar que crédito tributário compreende o tributo vencido, valor histórico nominal ou principal, de todos os acessórios, acréscimos legais, contratuais, correção monetária, juros monetários, multas, honorários advocatícios, custos, etc. Por essa esteira de pensamento vencido ao tributo, aos encargos originados na inadimplência, agregam-se insestivelmente ao principal, não podendo ser desmembrados para fins de cobrança. Logo se que pretende, como projeto de lei 016/2018, a renúncia de receita, sim na modalidade de remissão, apesar de alguns tributaristas entenderem que programas de recuperação de crédito são, na verdade,
verdadeiras transações tributárias e ao fazem a rima da redação artigo 171 do Código Tributário Nacional. Artigo 171. A lei pode facultar as condições que estabeleça aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transição que, mediante concessões mútuas, importe em determinação ao litígio e consequente extinção de crédito tributário. Contudo, o bifamiliar corrente entende que programas de recuperação de crédito importam a renúncia de receita, na qual modalidade de remissão pensa ser aplicado, por consequências exigível, respeitadas as opiniões em contrário com comandos contidos no artigo 14 de seus incisos, 1º e 2º parágrafo 1º da Lei Complementar número 101, 4 de maio de 2000, que dizem: artigo 14. A concessão da ampliação, incentivo e benefício de natureza tributária, na qual decorre a renúncia de receita, deverá ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício, em que deve iniciar sua vigência nos dois seguintes, atendendo o dispositivo da lei, diretrizes orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições. Primeiro, demonstração pelo proponente de que se renuncia foi considerada na estimativa da receita orçamentária na forma artigo 2, que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo, estar acompanhado das medidas de compensação no período mencionado no capítulo por meio de aumento da receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculos, majoração, criação de tributo, contribuição. Inciso 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de cessão em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos e contribuições e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado. Assim, é de considerar que a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, além de exigir a apresentação de estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício que devia iniciar sua vigência nos dois seguintes: reputa imprescindível que haja demonstração pelo proponente, caso pelo chefe do Poder Executivo que renuncia foi considerada estimativa de receita da lei orçamentária no ano em curso e ainda que o projeto de lei não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou alternativamente, deve estar acompanhado de medidas de compensação por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração. Em linhas gerais, excelências, ao que parece, não haverá renúncia de receita, notadamente porque o orçamento do município de Abadiânia registrou como receita de dívida ativa somente o valor principal dos tributos vencidos, acrescidos ou não de correção monetária. Em caso inverso, no nome dos edins, se o orçamento do município de Abadiânia, Goiás, registrou como receita de dívida ativa totalidade dos créditos tributários vencidos, principal em todos os acréscimos, haverá renúncia de receita de algumas parcelas. Assessorias na dívida foram dispensadas. Como se pretende a proposta encaminhada do Poder Legislativo local, exigirá então breve cumprimento de pressupostos estipulados no artigo 14, inciso 1 e 2, parágrafo 1º, Lei de Responsabilidade Fiscal. Para dirimir tal dúvida, fica sugerida a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, caso seus membros entendam pertinente que consulte os setores de contabilidade e de tributação para esclarecer os parâmetros utilizados no cálculo da receita da dívida ativa inserida na lei de orçamento vigente. É de considerar, senhores vereadores, ser divisão deste advogado, respeitado pelas duas opiniões em contraposição, perfeitamente possível a instituição do programa de regularização de créditos no município relativos ao imposto, taxas, contribuições e melhoria, corrigido 31 de dezembro de 2017. Constituídos ou não, inscritos ou não, dívida ativa, ajuizados ou ajuizar com exigibilidade de suspensa ou não. Caso o orçamento do município de Abadiânia, Goiás, tenha registrado como receita da dívida ativa somente o valor principal dos tributos vencidos, acrescidos ou não de correção monetária, ótica pela qual arrima a presença manifestação. Banda outra, excelência.
para não furtar ou ter destaque nos diversos outros municípios brasileiros, para não dizer que a União, o Estado de Goiás também o fizeram, por intermédio de projetos, lei, municípios